Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Estávamos ali no culto, hoje, domingo, foi o culto denominado culto de missão, onde se é ministrado a palavra, onde se prega sobre a necessidade de fazer a obra de Deus, a necessidade de evangelizar, de fazer visitação, fazer o ID do Senhor. E o pregador estava pregando ali que, não foi com essas palavras que eu vou dizer agora, mas simplificando, que precisávamos sair das quatro paredes e anunciar o evangelho, porque há muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra e dentro da igreja as pessoas já conhecem. Bom, eu estava comentando no inteirinho desta pregação, rapidamente, com o diácono Lucas, um dos homens de Deus, que serve ali juntamente conosco no Ministério Cristo é Vida. Eu estava comentando com ele em rápidas palavras de que hoje, nesta igreja odierna, há uma necessidade não somente de pregar o evangelho, de evangelizar, de ir a hospitais, de ir aos presídios, de ir às cadeias, de ir às ruas, às vielas, os becos, a favela, de evangelizar as prostitutas, os homossexuais, de evangelizar os drogados, Mas também, aqui em rápidas palavras, carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao versículo 4, diz assim: que pregues a palavra insistentemente, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade, paciência e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria cobiça ou concupiscência. E versículo 4: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Não só há uma necessidade de se evangelizar, de se pregar a palavra de Deus, de fazer o ID imperativo ordenado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nesses últimos dias, nessa presente igreja do século 21, há uma extrema necessidade também de continuar a manter a doutrina verdadeira, a doutrina anunciada por Jesus Cristo, a doutrina anunciada, pregada e ensinada pelos apóstolos, pela igreja primitiva. Somente um cego espiritual que não vê, que não percebe que, como igreja, a grande maioria de nós estamos morrendo espiritualmente dia após dia por falta, muitas vezes, de doutrina, por falta da palavra de Deus. Porque o que são requisitados hoje são pregadores avivalistas de plantão, que tem uma palavra reservada, que tem uma palavra exclusiva para a igreja. E esta palavra, muitas vezes, é segundo o seu coração e não o coração de Deus. Qual foi a última vez que Deus falou na sua congregação? Ou será que ainda Ele fala todo dia? Qual foi a última vez que você foi exortado? Que você foi repreendido? Que você foi reprovado por Deus? Pelo amor de Deus, irmão, culto sobre culto, dificilmente vai ter uma palavra agora que venha nos despertar para a vida eterna, que venha apontar, mostrar os nossos erros, defeitos, os nossos pecados. Se pela nossa sinceridade nós não formos buscar nas Escrituras, se nós não se consagrarmos, buscar a presença de Deus, pedir a Ele que revele para nós em que estamos errando, em que precisamos acertar, a gente vai morrer desviado dentro da igreja. Então há uma necessidade sim de evangelizar, há uma necessidade sim de fazer o ID nos hospitais, nas delegacias, nas cadeias, nos presídios, nos manicômios, nos guetos, nos becos, nos antros de prostituição, evangelizar as prostitutas, os homossexuais, os ladrões, os viciados, sim. Nós temos que ter equilíbrio. Uma igreja que evangeliza, mas prega doutrinas contrárias às doutrinas de Cristo, o que é que ela está fazendo? Tornando pessoas duas vezes filhos do inferno, como os fariseus faziam, que arrebatava pessoas que achavam que estava perdida, estava de fato perdida, e levam para quê? Para a religião deles, para a seita deles, tornando as pessoas filhos do inferno duas vezes por ter. Todo aquele que vive no mundo, que rejeita a palavra de Deus, que rejeita a Cristo como Senhor e Salvador e não se arrepende dos seus pecados, já é filho do inferno por natureza. E aí, quando ele é arrebatado para uma denominação, para uma igreja, para uma congregação, e lá se prega um evangelho contrário ao evangelho da graça,
se prega doutrinas que são divorciadas das doutrinas pregadas, ensinadas, ministradas pelos apóstolos, pela igreja primitiva, ele está tornando este que diz que foi salvo, filho do inferno 2 vezes. Então, nesses últimos dias precisa haver esse equilíbrio. Temos que evangelizar, sim, claro. Fazer visitar os hospitais, os doentes, ajudar os órfãos, necessitados. Estamos, em maioria, deixando a desejar. Mas não podemos abandonar a igreja. Não podemos cuidar só em ganhar almas, porque se acharmos que estamos ganhando alma para Cristo e pregamos uma doutrina contrária, ou se não tem nem doutrina, essas pessoas estão na igreja aleatoriamente, sem saber qual é a verdadeira motivação porque elas estão ali, porque a grande maioria está na igreja, mas acreditando que são salvos porque um dia levantaram a mão, aceitaram a Cristo, mudaram as vestes, hábitos, foram libertos dos vícios, mas essas pessoas não houve uma mudança interior. Elas não nasceram de novo, porque o fato de mudar algumas coisas no exterior não necessariamente significa que houve um novo nascimento. O novo nascimento é uma mudança de mente. É uma mudança de mente, é um voltar, é um se entregar totalmente a Deus. O próprio Jesus diz que aquele que não nascer de novo, de forma alguma, verá ou entrará no reino dos céus, no reino de Deus, no reino do Pai. Então, coisas boas foram ministradas pelo pregador, mas o que me chamou a atenção foi o fato que não dá para sair das 4 paredes, tirar uma mão e cobrir com a outra. Não dá para cobrir o sol com a peneira. Não dá para focar somente no evangelismo, quando que a igreja muitas vezes está precisando ser evangelizada novamente. Você pode até se escandalizar com isso, mas tem muita gente, porque eu já me deparei com pessoas e essas pessoas com muitos anos de crente, elas não tinham a mínima noção do que seria uma vida com Cristo. O que elas conheciam era de religião de crente. Não matar, não roubar, não beber, se vestir como crente e frequentar os cultos regularmente, sem faltar um. Isso para ela era vida eterna, era vida com Deus, quando na verdade não é. Então fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém.